Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco, professor Fábio, minha cabeça tá pegando fogo. Ô, gente, eu tô procurando aqui passar aqui o assunto para vocês de forma bem, tá, bem didática, de forma que você realmente entenda, tá, para te ajudar. Mas tem alguns blocos aqui, né, alguns assuntos que realmente vão exigir, né, de você um entendimento, vão exigir de você uma calma, uma tranquilidade. Talvez lá na frente, quando você for resolver questões, as coisas vão se encaixar um pouco melhor, tá? Então não te assusta, fica tranquilo que tudo vai fazer mais sentido nas próximas fases do nosso estudo aqui, a fase de revisão, a fase de questões, tá? Para que você entenda que agora é assim mesmo. Às vezes tem umas coisas que fica meio travado, mas lá na frente a coisa vai destravar. Olha só, nós aqui estamos nos direitos fundamentais. E nós terminamos aqui a introdução. Então, essa parte introdutória, tá, dos direitos fundamentais aqui, nós acabamos. Só que o artigo 5º da Constituição, ele tem, né, 78 incisos, que é o que a gente vai ver mais lá já no próximo bloco, e ele tem 4 parágrafos. Eu já vou lá para os parágrafos, tá, na parte aqui de parágrafos, para a gente realmente já começar da forma certa e depois, nos próximos blocos, a gente vai bater só os 79 incisos lá da Constituição, tá? Mas vamos logo para os parágrafos. O primeiro e o segundo parágrafo, ele diz o seguinte: o primeiro parágrafo aqui é tudo do artigo 5º da Constituição, o artigo mais importante para provas de concursos. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Gente, ele está dizendo aqui, isso aqui é a regra, tá? Isso aqui é a regra. Ele está dizendo que tudo que temos no artigo 5º é uma norma de eficácia limitada, norma de eficácia plena, norma de eficácia plena. Tá? É isso que ele está dizendo. Ai, Fábio, não faz esse negócio de eficácia plena, contida, limitada. Calma. Ele está falando o seguinte, que para utilizar a Constituição não precisa de lei. Só que isso é a regra, tá? Isso aqui é a regra. Tem casos que não vai precisar de lei, mas pode vir uma lei, que é o caso da contida, e casos que precisa de lei, que é a caso limitado. Mas esses casos são exceções. Então, para esse parágrafo aqui, nós temos exceções, que são as normas de eficácia contida, que pode vir uma lei, ou a norma de eficácia limitada, que deve, para ser utilizada aquela norma de eficácia limitada, deve vir uma lei. E se não vier essa lei aqui, e essa lei me prejudicar, eu posso aqui entrar, inclusive, com o mandado de o quê, gente? Mandado de o quê? De o quê? Quero ouvir na tua casa aí o teu grito. Mandado de injunção. Mandado de injunção. Ah, legal, Fábio, legal. Vamos para o parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição, isso aqui as bancas tiram muito da prova, tá? Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. Ele está falando aqui, tá, que existem direitos fundamentais, direitos ligados à pessoa, né, direitos fundamentais, espalhados por toda a Constituição, e também em tratados ou convenções internacionais que o Brasil faça parte. Tá?
Então, se o Brasil assinar tratados internacionais, convenções internacionais, trazendo mais direitos fundamentais, né, assegurando mais e mais direitos fundamentais nesses acordos internacionais, isso vai entrar na nossa Constituição, vai fazer parte da nossa Constituição também. Só que aí, para a gente entender melhor esse parágrafo 2º, nós temos agora o parágrafo 3º, que fala, esse parágrafo 3º, você vai colocar aqui uma caveirinha. Ai, Fábio, eu não gosto de caveira. Gente, coloca aí uma florzinha, uma borboleta, coloca qualquer coisa. Mas eu preciso que você decore aqui o artigo 5º, parágrafo 3º, que fala o seguinte: os tratados e convenções internacionais, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, tem que ser de direitos humanos, que forem aprovados, né, aí eu vou colocar aqui, em cada casa do Congresso, a gente vai já macetear isso, tá? 2 turnos de votação, por 3/5, pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Bora macetear isso aqui, olha só. Se o Brasil ele assinar um tratado ou uma convenção internacional, E esse tratado ou convenção internacional, ele pode ser o quê? Ele pode ser um tratado, uma convenção, e ele pode trazer no seu assunto desse tratado direitos humanos, direitos ligados às pessoas, direito que as pessoas vão poder usufruir. Pode também esse tratado não envolver direitos humanos, ele ser de outros assuntos que não sejam direitos humanos, assuntos econômicos, por exemplo, tá? Então, tudo vai depender do seguinte: se o Brasil assinar um tratado de direitos humanos, vai seguir essa linha aqui. Esse tratado de direitos humanos que o Brasil assinar, ele vai passar pelo procedimento. Então, a aprovação, ele foi aprovado, a aprovação, tá? Nas 2 casas do Congresso, 2 casas do Congresso Nacional. Em 2 turnos de votação, tá? E por 3/5 dos votos, então se esse tratado ele tiver aprovação nas 2 casas do Congresso, por 2 turnos, ele vai passar 2 vezes pela Câmara. Essas casas do Congresso, quem são? É a Câmara dos Deputados, tá? E o Senado Federal. Se esse tratado ele passar 2 vezes pela Câmara, passar 2 vezes pelo Senado, esse tratado ele vai entrar aqui no Brasil, como o que a gente chama uma norma, uma emenda constitucional. Ele vai fazer parte da Constituição Federal. Fábio, nós temos tratados, né, internacionais que passaram por esse procedimento, passaram pelas 2 casas do Congresso, Câmara, Senado, em 2 turnos de votação. 2 vezes teve votação na Câmara, 2 vezes votação no Senado. Em cada votação dessas, 3/5 dos votos no mínimo. Olha só, se um tratado passar por isso, ele vai entrar na Constituição, ele vai virar um texto constitucional, ele vai virar uma norma constitucional. E nós já tivemos tratados que passaram por isso, tá? Isso aqui está até lá na nossa Constituição, está bem aqui, ó. Tratados, né, atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º. Nós temos, clicando aqui, ó, nós temos esses tratados aqui. Esses tratados, eles entraram aqui no Brasil como emenda. O Tratado de Marrakech, das pessoas cegas, temos aqui o Tratado de pessoas cegas aqui, de pessoas com deficiência, tá? Pessoa que foi assinado em Nova York, tá?
Então, esses tratados aqui, que trata mais das pessoas com deficiência, são hoje tratados internacionais que foram aprovados de acordo com o parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição, que é o que a gente está estudando. Parágrafo 3º do artigo 5º. Fábio, agora tem tratados que não vão passar por esse procedimento, que não foram aprovados? Sim. Tratados que acontecer a chamada não aprovação, esses tratados, eles vão entrar aqui no Brasil, eles não passaram por esse procedimento de 2 casas, 3/5, tal. Esses tratados, eles vão ingressar no Brasil, ingresso no Brasil, eles vão ter, ó, eles vão ingresso no Brasil, eles vão ingressar no Brasil, ingresso no ordenamento jurídico, que é, né, para seguir nossas normas jurídicas, ordenamento jurídico, como uma norma supralegal. Fábio, que diabo é isso? Eu vou já te explicar o que é uma norma supralegal. Mas nesse exato momento, é uma norma que está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Calma, calma. Abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis. Calma, calma, calma. Isso é uma norma supralegal. Então vamos lá. O tratado, ele é de direitos humanos, e ele passou pelas 2 casas de direito, ele teve aprovação nas 2 casas, né, 2 turnos, 3/5. Esse tratado vai entrar no Brasil como se fosse uma emenda, o quê? Constitucional, ele vai fazer parte da Constituição. Se o Brasil assinar agora um tratado de direitos humanos, esse tratado não foi aprovado, ele não teve aprovação. Ele vai entrar aqui no Brasil, como uma norma supralegal. O que é uma norma supralegal? Ele vai estar abaixo da Constituição, mas acima das leis. Ele não entra no texto constitucional, mas ele vai estar abaixo da Constituição, mas acima das leis. A gente vai já macetear isso, você vai já ver uma telinha que eu vou trazer para vocês. Fábio, e se o tratado é de outros assuntos, que não seja direitos humanos, né? De outros assuntos. Esse tratado, ele vai ter uma aprovação no Congresso, né? Se ele tiver aprovação no Congresso Nacional, aprovação no Congresso, ele vai entrar aqui no Brasil como se fosse, uma lei. Ele vai entrar aqui no Brasil como se fosse uma lei. O que entra no Brasil como emenda constitucional é se o tratado ele é de direitos o quê? Humanos. Tranquilo aqui essa tela, gente? Tranquilo essa tela aqui para vocês? Tá bem claro, tá bem tranquilo, deu para entender? Ai, professor, eu só não entendi muito esse negócio de norma supralegal, tá? Só não entendi esse negócio de norma supralegal. Aí você vai entender aqui o seguinte, tem uma pirâmide, que é essa pirâmide aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês. No topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal, as emendas constitucionais, tá? As emendas constitucionais, e ali, ó, TIDH é os Tratados de Direitos Humanos que passaram pelo processo de emenda. Então aqui, ó, no topo aqui, vou colocar melhor aqui para vocês, aqui, daqui, ó, no topo aqui, nós temos aqui a Constituição Federal, todas as emendas constitucionais, e nós temos os tratados internacionais de direitos humanos que a aprovação, que tiveram aprovação por nas 2 casas legislativas, 2 turnos e 3/5 dos votos. E se o tratado não passou por isso? Aqui nós temos as normas supralegal.
supralegais. Essas normas supralegais, elas vão estar aqui. São os tratados internacionais de direitos humanos, tá? Não aprovados pelo procedimento especial. Pelo procedimento especial. Que é esse procedimento de 2 casas, 2 turnos, 3/5. E abaixo das normas supralegais, aqui temos as leis, né? Temos as leis. Então é por isso que eu falo, o que é uma norma supralegal? Trata-se de uma norma, um tratado de direitos humanos, que está abaixo da Constituição, ó, ele está abaixo aqui da Constituição, esses tratados, essas normas supralegais, está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Fábio, tem algum tratado que você me dá como exemplo de um tratado internacional de direitos humanos aqui que trata-se de uma norma de supralegal? Sim, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica. Esse Pacto de São José da Costa Rica, ele não passou por esse procedimento especial ainda, mas ele tem uma aplicabilidade aqui dentro do Brasil. Ele é aplicado aqui dentro do Brasil. Então, ele não passou pelo procedimento, mas o Supremo Tribunal Federal tá. Ele não vai entrar como emenda. Ele não tem o poder de alterar o texto constitucional, mas ele vai alterar leis. Então, entendam que uma norma supralegal está acima das leis. Se tiver alguma lei que vá contra uma norma supralegal, prevalece a norma supralegal. Então, todas as leis que vão contra o Pacto de São José da Costa Rica, prevalece o Pacto de São José da Costa Rica que o Brasil assinou. Tá? E a gente vai falar melhor desse Pacto de São José da Costa Rica quando eu for falar lá na aula, de a prisão de depositário infiel, tá? Que é uma prisão por dívida, que a gente vai falar aqui melhor do que esse Pacto de São José da Costa Rica, ele afetou no caso de prisão por dívida dentro aqui do Brasil. Para finalizarmos aqui, para a gente finalizar aqui, eu tenho uma questãozinha aqui para trazer para vocês. Olha essa questãozinha aqui, pessoal. Olha essa questãozinha aqui. Como é que isso aqui como é que isso aqui foi cobrado, né, em prova? Considere as normas da Constituição Federal, sobre tratados internacionais para assinalar a alternativa correta. Os tratados e as convenções internacionais, olha agora, tratados e convenções, falou disso, né? Sobre qualquer tema que for aprovados em cada casa do Congresso, 2 turnos, por 2/5, primeiro que, né? A questão já está errado, né, gente? Não é qualquer tema, é só os de direitos, o quê? É só de direitos humanos. Tá, mas primeiro que aqui também está 2/5, né? Aqui, na realidade, é 3/5. Mas está errado aí totalmente aí a letra A. Letra B. Os tratados e convenções internacionais sobre direito empresarial, se forem aprovados em cada casa do Congresso, 2 turnos, por 5/8, não tem nada a ver isso aqui, né? C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, boa. E que forem aprovados em cada casa do Congresso, boa. Em 2 turnos, boa. Por 3/5 dos votos, boa. Tudo certo. Serão equivalentes. Ih, gente, a lei complementar não. Se ele passou por tudo isso, o tratado ele vai ser uma emenda, o que? Ele vai ser uma emenda constitucional. Tá vendo como é que cai, gente? Tá vendo como é que cai? D. Os tratados e convenções sobre qualquer tema, já está errado, que for aprovado em cada casa do Congresso, 2 turnos, serão equivalentes às leis ordinárias. Tem nada a ver isso aqui, falou nada com nada. Lei ordinária não precisa de 2 turnos, né? Lei ordinária não precisa de 2 turnos. Tá? Não tem nada a ver. E tratado internacional, né? E aí, gente, só nos resta a letra E. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, boa, que forem aprovados em cada casa do Congresso, boa, 2 turnos, boa, 3/5 dos votos, boa, serão equivalentes às emendas constitucionais, perfect.
Perfeito, 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 perfeito a nossa questãozinha aqui. E para finalizarmos, né, essa parte aqui dos parágrafos, para a gente finalizar aqui os parágrafos, nós temos o parágrafo 4º, são quatro parágrafos que nós estamos estudando. O parágrafo 4 fala que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Então, qualquer crime, né, um crime aqui contra humanidade, né, um crime contra a humanidade, crime contra a humanidade, um crime de genocídio. O Brasil se compromete a levar os infratores ao Tribunal Penal Internacional, tá? Ao Tribunal Penal Internacional. Só decora isso, que o Brasil sim aderiu ao Tribunal Penal Internacional, tá? Minha gente, matamos aqui, né? Matamos aqui o artigo, a introdução, matamos aqui os 4 parágrafos e agora nós temos aqui o caput, né? O caput que a gente traz aqui nada mais é a cabeça do artigo 5º, que é o que a gente vai estudar aqui agora, né? Essa cabeça aqui do artigo 5º, que é muito cobrada em provas, que ela traz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Percebam uma coisa aqui. Ele está dizendo aqui, o artigo 5º, que só vai poder utilizar o artigo 5º quem for brasileiro e estrangeiro residente no país. Olha só o que está dizendo aqui a nossa Constituição, que só brasileiro e estrangeiro residente no Brasil vai poder utilizar. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, vai poder utilizar o artigo 5º, né? E os estrangeiros de passagem pelo Brasil? Como assim de passagem pelo Brasil? Uma pessoa que está aqui fazendo uma conexão, tá? Ela vai passar um dia só aqui no Brasil, né? Meu avião sai só amanhã, vou dar uma volta aqui, né, pelo Brasil, vou dar uma volta aqui pelo Rio de Janeiro, vou dar uma volta aqui por São Paulo, vou dar uma volta por Manaus. Esses estrangeiros de passagem não têm direitos fundamentais, né? Eles não podem usufruir dos direitos fundamentais. E aí, gente, o Supremo Tribunal Federal, Supremo, é o único tribunal que tem esse nome de Supremo, né? Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF. Ele é um tribunal que ele é o guardião da Constituição. É ele quem interpreta a Constituição. E o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar aqui o artigo 5º da Constituição, ele viu que tem um problema. Ele viu que, olha, está errado direitos fundamentais a serem concedidos apenas a quem é brasileiro, naturalizado, ou estrangeiro que mora aqui. Não, está errado. E aí o Supremo trouxe essa decisão, né? Essa decisão aqui que é muito cobrada em provas, tá? Essa decisão aqui que é muito cobrada em provas. Não é esta, porém, a leitura mais curial, né? Sobretudo porque a garantia da inviolabilidade dos direitos fundamentais de pessoa humana não comporta exceção baseada em qualificação subjetiva puramente circunstancial. Tampouco se compreende que, em razão perceptível, o Estado deixe de resguardar direitos inerentes à dignidade da dignidade humana das pessoas que, suposto estrangeiro sem domicílio, se encontram sob o império de sua soberania. O Supremo está dizendo o seguinte, minha gente: qualquer pessoa vai poder utilizar o artigo 5º. Então, quem vai poder utilizar o artigo 5º? Brasileiros natos e naturalizados. Vai poder também utilizar o artigo 5º, você vai anotar, estrangeiros. E aí você vai anotar, tanto faz se o estrangeiro ele é residente no Brasil,
ou de passagem pelo Brasil. Tanto faz. Se está dentro do nosso território, se ele está dentro do nosso território, ele pode usufruir de direitos fundamentais. Lógico, o estrangeiro não vai poder utilizar todos os direitos fundamentais. Por exemplo, o estrangeiro não pode votar. O estrangeiro não pode ser votado. Né? Mas alguns direitos fundamentais ele vai poder utilizar. Tá? Ele vai poder utilizar. Tranquilos, pessoal, tranquilos, tá? Muito importante isso aqui cai bastante em provas de concursos públicos, tá bom? Minha gente, finalizamos aqui, né? Finalizamos aqui toda essa parte, né? Toda essa parte aqui de introdução, os parágrafos dos direitos fundamentais, essa coisa toda, né? Matamos aqui tudo. Próximos blocos agora, que não vai ser só um, né? Nós vamos bater aqui nesses 79 incisos, tá? Do artigo 5º, tá? A gente vai pincelar aqui exatamente o que cai desses 79 incisos. Vão ser blocos aqui de aulas bem interessantes. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um trabalho aqui como nunca você viu. E toda e qualquer questão aqui de artigo 5º, eu tenho certeza que você vai arrebentar, tá bom? Meu muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo bloco. Tchau!